Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas. Um bom dia e um bom começo de tarde. Meus amigos, hoje dia da seleção brasileira jogar, tá confiante? Hoje é molezinha, né? Mas vamos falar aí sobre o nosso amor em comum, o Clube de Regatas Vasco da Gama. E a gente tem muitas notícias, muito conteúdo para passar para você, torcedor Cruz Maltino. Nesta semana aí, que é decisiva aí para as pretensões do Vasco da Gama em 2023. Teremos aí a terça-feira dos milagres, que vai ser aí a coletiva do Paulo Brax e muito se esperando dessa coletiva. Bom, além aí da situação do treinador, que já está definido, o Vasco vai anunciar, e do coordenador técnico, a gente vai falar bastante aí sobre a situação de reforços. Grande expectativa aí para que pelo menos 3 jogadores sejam apresentados e que algumas negociações sejam sacramentadas nesta semana. E uma expectativa muito grande, haja vista que o Paulo Brax ficou 20 dias fora do Brasil, para que a gente tenha anúncios de jogadores que jogam fora do Brasil. Iremos falar também sobre a situação de patrocinador e fornecedor de material esportivo, certo? Bem, meus amigos, se inscrevam no nosso canal, deixem o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Vamos lá, pessoal, vamos começar aqui sobre a situação aí de patrocinador e fornecedor de material esportivo, tá? Pro Campeonato Brasileiro da Série a 777 Partners vai rever todos os valores de contrato porque estão defasados. Dos 10 patrocinadores que o Vasco da Gama tem, 6 patrocínios aí estão perdendo a validade agora em dezembro. Hoje o Vasco da Gama aí arrecada de patrocínio 30 milhões. A pretensão é para tentar chegar aí pelo menos em 45 milhões na camisa do Vasco da Gama. Bom, entre os contratos que estão aí findando está a Pixbet, a Vral, Cartão para Todos, a Meta Soccer, a Multimarcas e a TIM. A 777 Partners só tem a intenção de renovar aí com a prestadora aí de serviços telefônicos, que é a TIM. Os outros contratos aí serão todos renegociados aí de acordo com a visibilidade que o Vasco da Gama tem na Série A. Bom, outros 3 contratos aí mais longos vão continuar, que é o mercado Bitcoin, até dezembro de 2023, do Banco BMG, que vai até dezembro de 2024, e a situação aí da capa aí, pessoal. A capa deve deixar o Vasco da Gama. E quem sabe aí a gente não vê um novo fornecedor de material esportivo aí, uma Puma, uma Adidas, né? Muitas pessoas dizendo que a Adidas não patrocinaria o Vasco da Gama, né? Isso não tem nada a ver. Lá em Minas Gerais, tanto o Cruzeiro como a equipe do Atlético também são Adidas, isso não tem nada a ver. Quanto mais times tiver aí para a empresa, melhor. E é o seguinte, né? A gente aguarda aí também essa situação da Castor aí, que indicou uma proposta. Então a gente vai ter mudanças aí substanciais. Bom, situação dentro de campo, meus amigos. O Botafogo deve participar do torneio lá nos Estados Unidos. O John Textor aí, com relações aí muito próximas aí com o Vasco da Gama aí,
os dois clubes se unindo, principalmente na situação aí de cota de TV. Sobre os anúncios aí do Paulo Brax, amanhã tem uma coletiva, o torcedor do Vasco aí está esperando, que vai ser fundamental aí para as pretensões do Vasco em 2023. A gente vai ter, com certeza, o anúncio aí do Abel Braga, que já está falando aí como funcionário da SAF do Vasco. Maurício Barbieri está chegando no Vasco da Gama com um contrato aí de 2 anos. A gente tomou conhecimento aí que ele trabalhou com o Paulo Brax, né, no América Mineiro. Talvez seja por isso que ele está sendo aí contratado também, além de um trabalho aí regular que ele fez lá no Red Bull Bragantino, né? Só que a passagem dele junto com o Paulo Brax não foi boa no América Mineiro, foi só 7 jogos apenas e foi demitido. A gente espera aí que o treinador, já que ele foi escolhido, o Maurício Barbieri, chega e dê conta do recado. Vamos todos aí abraçá-los. Bem, meus amigos, negócio de grana entrando, porque para contratar tem que ter dinheiro. Há previsão aí que a grana da TV entre essa semana aí. E o Vasco pretende aí fazer anúncios aí de reforço. E, cara, eu já estou de saco cheio desse papinho aí de Júnior Urso. Isso a gente já sabe que está acertado com o Vasco, vai ser anunciado, que o Mateuzinho e o Gustavo também vão ser anunciados aí. A gente quer sacramentação de jogadores bons. A gente quer que essa empresa cumpra a palavra dela. Não é para fazer capa bonita, não é para fazer sensacionalismo, é no sentido de cobrança, tá? Então o Vasco tem algumas negociações aí em curso, como é a situação aí do Pedro Raul. O Vasco vai formalizar a proposta para o Caxiua esta semana aí. Eu espero que isso seja finalizado o mais rápido possível, senão o Vasco vai acabar perdendo esse jogador. A situação aí do Wesley muito bem encaminhada, né? Todos os sites aí de Palmeiras têm colocado o Wesley aí no Vasco da Gama. E agora, meus amigos, chegou a hora da gente ver para que essa empresa veio. Se veio para poder fazer apenas aí zum, ou se veio para poder trabalhar. Assim como o trio do Atlético aí, o Kelvin, o jogador Pedro Henrique e o Terãs, estamos aguardando aí as propostas que foram prometidas serem feitas. Olha, a situação do Andrei Santos, cara, tudo indica que o Andrei realmente deverá deixar o Vasco da Gama. Isto porque o Vasco está negociando aí com o Wallace da Udinese e também o Vasco tenta, embora difícil aí, a negociação do Jair do Galo, certo? Então, como o Vasco já trouxe aí o Júnior Urso para esta posição, é o seguinte, parece que parece que o Andrei Santos vai deixar o Vasco da Gama. E o Lara está confirmadíssimo aí com cláusula automática. E a gente vai cobrar aqui também ao seu Paulo Brax o seguinte, porque ele ficou 20 dias lá na Europa. E tem que chegar um bonitão, tem que chegar um de peso aí, certo? No dia que ele foi lá para Portugal, foi para Itália, muito se especulou aí que ele foi aí conversar com empresários, com jogadores importantes. Então, meu amigo, tem que anunciar pelo menos um jogador aí. Muito se falou do Felipe Anderson, ele esteve lá na Itália, lá. A gente está aguardando. Situação do Caio Jorge, que o Juliano Bertolucci teria interesse de emprestar aqui para o Vasco, né? Embora seja difícil a situação da Juventus. Se falou aí também, esses dias aí de Talisca. Então a gente quer jogadores bons no Vasco da Gama, certo? Se o Vasco chegar, gente, sinceramente, né? Aí, na terça-feira, e anunciar Abel Braga, anunciar aí o Maurício Barbieri, Júnior Urso, Mateuzinho, Gustavo, é muito pouco o que foi prometido. Então tem que chegar um camisa 10, essas negociações aí que está igual obra de igreja, tem que ser finalizada o mais rápido possível. Certo, torcedor vascaíno?
Agradeço pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e estamos juntos aí. Valeu!